Jesus, meus irmãos. Eu estou passando aqui agora para fazer uma revisão com vocês das cartas, dos estudos. Nós mandamos 3 slides para vocês e agora eu vou fazer um comentário geral em cima desses slides que nós mandamos para vocês, né? Relembrando um pouquinho então a mensagem do apóstolo São Paulo para a igreja lá em Tessalônica. Vamos lá. Em primeiro lugar, esse trabalho, lembrando, surgiu naquilo que a história chama de segunda viagem missionária do apóstolo, né? Por que eu digo a história chama, a teologia chama? Porque nós não sabemos se Paulo fez outras viagens curtas ou não. Então é atribuída a ele, o apóstolo São Paulo, essa aí a segunda viagem chamada segunda viagem missionária. Então aí ele visita esse povo de Tessalônica e começa então um trabalho lá. Esse local, onde era Tessalônica, ele foi alvo de guerras, de disputa durante muitos anos, né? E há evidências que hoje essa cidade se trata da Macedônia, uma cidade chamada Salônica. São evidências arqueológicas e históricas que procuram então trazer essa ideia de localização. A característica da carta, ou das cartas: perseguição, sofrimento, que gerou uma confiança dos crentes na pessoa de Cristo. Tá? Silas e Paulo, eles iam à sinagoga, era um costume, onde Paulo, certa vez, numa dessas visitas, ele discorre a respeito das Escrituras. Está lá em Atos 17, versos 2 e 3, e ele enfatiza a morte e ressurreição do Cristo Jesus, que é o centro da mensagem do Evangelho. Certo? Avançando um pouquinho. Nas Escrituras, pegando as Escrituras que ele tinha, o apóstolo procurou mostrar que Cristo era ou é o Messias. Então, o propósito sempre de Paulo é o quê? Mostrar a pessoa de Cristo, apresentando ele como Messias, que viria, morreria na cruz, né? E seria recebido no céu. Então Paulo apresenta essa obra que nós chamamos obra completa do Cristo Jesus. Como ocorre normalmente em todas as viagens, tanto daquela época como as de hoje, os trabalhos missionários, muitos recebem bem a palavra, muitos acolhem bem, né? Nessa igreja, por exemplo, os judeus, que tinham um maior número, por conhecerem um pouco a lei, as tradições, eles receberam muito bem a palavra e, a princípio, foram até em maior número do que os próprios gregos, que eram chamados de gentios por não serem judeus. Tá? O objetivo era pregar, sempre foi, como eu falei, anunciar a pessoa de Cristo, falar do Evangelho de Cristo Jesus. Esse sempre foi o propósito, né? No caso, os judeus, eles deveriam ser, por seu maior conhecimento, os maiores adeptos, porque conheciam a lei do que os gregos. Porque os gregos, eles tinham inclinações filosóficas, ateístas, né? E com tudo isso eles chegavam à conclusão complicada sobre o Cristo, e eles às vezes se tornavam mais acessíveis à palavra. O fato interessante é que a conversão dos gregos, ela, ao invés de promover a alegria dos judeus convertidos, ela gerou uma espécie de inveja. E a gente percebe isso no capítulo 17 de Atos, no verso 5, quando há um levante, vamos dizer assim, contra os chamados gentios, os gregos lá na igreja. Infelizmente, nós constatamos que são atitudes que acontecem hoje, né? Que aconteceu em Tessalônica, são atitudes que acontecem hoje no seio da igreja. Então, às vezes desperta, alguém vem para trabalhar, vem para somar, e acaba, ao invés de despertando alegria, acaba despertando uma espécie de inveja dentro da igreja. Ela tomou tantas proporções que Paulo teve que sair escondido da cidade. Olha que absurdo, né? Tamanhas proporções que essa inveja, vamos dizer assim, acometeu lá o povo lá de Tessalônica. Tá? Vamos lá agora um pouquinho na primeira carta, abordar aspectos da primeira carta. Aproximadamente 50 depois de Cristo.
o escrito dessa carta é aproximado, né? Sempre as datas são aproximadas. No capítulo 1, no verso 9, nós percebemos que a igreja, composta por esses pagãos convertidos, eles traziam um bojo da idolatria. Sempre foi um problema, né? A idolatria. Como os apóstolos ficaram pouco tempo lá, tiveram que sair até por essa questão que eu falei da inveja, tiveram que abreviar a estada deles lá, o que acontece? Esses ranços da idolatria começaram a pipocar, a proliferar, a explodir no meio da igreja. Muito marcante é que os irmãos, eles assimilaram muito rápido a postura fiel em meio às perseguições. Principalmente esses gregos, que acabaram sendo perseguidos pelos próprios judeus convertidos dentro da igreja. Então, o objetivo de Paulo nessa primeira carta, ele vem para consolar, para confortar esses crentes aí, né? Alguns costumes pagãos, Paulo vem e confronta, porque o evangelho ele é uma confrontação, né? Não somos nós que fazemos a obra, não é você enchendo a paciência da pessoa, pegando no pé da pessoa, perseguindo a pessoa, olhando os passos. Isso acaba às vezes até afastando a pessoa, que nunca mais vai querer saber do evangelho. Mas a confrontação ela existe a partir do momento que você expõe a Bíblia e apresenta para a pessoa. Daí para diante a obra do Espírito Santo e da própria pessoa querer receber ou não, né? Isso não cabe a nós. A gente tem esse costume, eu falei, o cara se converteu. A gente fala isso como um costume, porque isso é errado teologicamente, né? Quem é que sabe quem se converteu ou não? Quem é que sabe se o cara recebeu Cristo mesmo ou não? Você está ali na orelha dele, ele fala apenas por falar, e a gente tem experiências nesses 30 e tantos anos aí, várias experiências de gente que vai e volta e não tem conversão nenhuma, não apresenta nenhum tipo de fruto de conversão. Então, alguns costumes pagãos foram confrontados por Paulo, né? O povo era amoral, tinha uma inclinação sexual, etc. Até eu comentei aí no estudo, que enquanto nós estamos fazendo isso aqui, a ONU, por exemplo, ela levantou uma questão sobre a cura gay, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que isso não existe, que a opção da pessoa é a opção da pessoa, a inclinação da pessoa é a inclinação. Então veja como nós hoje pisamos em ovos, né? Quando a gente trata desse assunto, nós expomos o Evangelho e a posição bíblica. Daí para diante é o Espírito Santo e a pessoa querer ou não receber essa mensagem no coração dela, né? São Paulo enfatiza muito a necessidade da santificação, que também não vem de você ficar pegando no pé da pessoa, vendo o trabalho que o Espírito Santo vai realizar se a pessoa permitir isso aí, tá? Depois Paulo envia Timóteo, está no capítulo 1, verso 7 e 9, para reforçar um pouquinho essa questão da santificação e da preparação do Evangelho e também da propriedade da Escritura Sagrada. Interessante, quando eu falo de Timóteo, todo líder ele deseja seguidores, pessoas que vão seguir nos seus passos e possam dar continuidade na obra. Isso é interessante porque isso envolve várias áreas. A área da liderança, do crescimento, da pregação da palavra. Cada um tem uma facilidade para uma coisa. Tem gente que não nasceu para dar aula. O cara começa a dar aula, você abre a boca. Não tem didática, não sabe falar, ataca, né? Tem outros que têm uma facilidade, uma dinâmica legal, aborda bacana o assunto, tem interesse, estuda. Quem dá aula tem que estudar. Não adianta preparar meia hora antes ou na madrugada para chegar num domingo de manhã, num domingo à tarde para dar uma aula de escola bíblica. Não adianta. Quem dá aula em escola bíblica ou quem prepara mensagens na igreja tem que se preparar, né? E às vezes demanda tempo, pesquisa, etc, etc. Então, aí os frutos vão aparecendo, tá? A igreja de Tessalônica era uma igreja ansiosa por crescer, tá? Aprender mais sobre a graça, crescimento saudável. Não falamos aqui de um crescimento desse que a gente vê hoje em dia, tá? É um crescimento saudável mesmo que eles tinham. Que mais nós podemos falar aqui da primeira carta? Também que a prática, né, ela sempre leva o crente ao seu dia a dia. Você está vivendo a vida. São situações do dia a dia, coisas que você passa no seu dia a dia. Na igreja, você pode vestir uma capa, mas no mundo você é você. Então você tem as situações, os enfrentamentos, os desafios, ali que você tem que mostrar que você realmente é um cristão, uma pessoa que não é perfeito, né? A gente sempre reforça isso, crente perfeito não existe,
igreja perfeita não existe, existe aqueles que têm o desejo de crescer, de buscar, de se corrigir, por isso não acham ruim quando são chamados a atenção, quando existem as mudanças, eles se enquadram bem, porque a ideia é crescer e crescer pregando a palavra, testemunhando, tá? Uma coisa interessante é a maturidade. Paulo trabalha muito a questão da maturidade. A maturidade ela lança fora egoísmo, inveja, sentimento de derrota, orgulho e outras coisas que o mundo procura colocar. Então eu trabalhei bastante isso com vocês no slide também. Outra questão interessante que a gente tem é que a igreja madura ela prospera nos seus caminhos. Prosperar não significa ter dinheiro, não significa ter um monte de gente dentro da igreja. Prosperar significa que você vê resultado na vida das pessoas, crescimento na vida das pessoas, né? Então a purificação, Paulo enfatiza, purificação ela tem que ser corpo, alma e espírito. Tem gente que se acha espiritual, mas a língua é uma desgraça, as atitudes são uma desgraça. Então o trabalho ele é completo. A obra de Cristo ela é completa na vida do homem, corpo, alma e espírito. Tá? Sendo que o Espírito quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Outra interessante visão que temos é a esperança. A esperança ela é a primeira em Deus. A primeira coisa que nós encontramos em Deus é a esperança. O destino, como é, onde é e como saber e ter certeza. Certamente nós vamos parar em algum lugar, né? Então Paulo trabalha bem essa questão, principalmente na segunda carta, onde é a certeza que a gente tem, como que vai chegar lá. A certeza do destino final e da parada final só tem aqueles que creem em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem essa possibilidade de ter essa certeza. Na segunda carta do apóstolo São Paulo, a alegria que vem da maturidade cristã. Então essa maturidade ela vai gerar alguns reflexos. Um deles é a alegria, né? A maturidade através do estudo bíblico, do ensino, através do relacionamento que você tem com os cristãos. O relacionamento é muito importante, por quê? Porque você não vai trabalhar só com pessoas que pensam igual a você, que têm a mesma visão que você, que acham que as coisas que você julga importantes são importantes para ele. Então, às vezes, você tem até razão nas suas colocações, mas é como eu falei antes, né, anteriormente, o trabalho daí para diante é do Espírito Santo de Deus. Então, a maturidade ela vem nesse relacionamento. Você respeitar as pessoas mais fracas, você saber trabalhar com aquelas pessoas que têm certas dificuldades. Então aí é o exercício do amor cristão. Se você não tem um amor cristão, você simplesmente isola, abandona, pula fora, né? Exemplo de fé e atitude na igreja, isso também é importante, né? Que Paulo reforça. O exemplo do amor fraternal, que é o que nós acabamos de falar, não tem interesses próprios, egoístas, né? A perseverança em meio às perseguições, às lutas, ou seja, as lutas vêm para todo mundo. Uma quantidade maior para um, talvez menor para outro, mas as lutas vêm. Isso é inegável. Então você tem que saber trabalhar nessas lutas e que elas possam resultar para você o crescimento espiritual. Também Paulo fala do sensacionalismo na igreja, algo que a gente vê há muito tempo, profetada, revelação, sensacionalismo, né? Como eu falei, todo homem tem uma veia mística, então a gente às vezes gosta, o cara, Deus está usando o cara, tal, e a gente esquece das escrituras. Os próprios dons, a própria aplicação dessas coisas, ela só tem uma confirmação se você encontra respaldo na escritura. Se você não tem, e tem um monte de coisa que se fala por aí, e que não tem na escritura. O cara inventou, vai passando, e aquilo vai se tornando uma referência dentro do cristianismo, e nem tem, você vai procurar na escritura, não tem, né? Então os boatos, as fofocas, é uma desgraça isso, dentro da igreja, qualquer igreja, ela sofre com isso aí, carregada de rumor, aí vem crendice, distorção das escrituras, as falsas cartas. Até isso tentaram lá trabalhar na igreja de Tessalônica, citando algumas cartas, algumas coisas que Paulo tinha escrito. Paulo nem escreveu nada, né? O que eu falo sempre, a pessoa chega e fala, Deus falou, Deus disse. Não é Deus não está nem aí com isso aí, nem Jesus. É a pessoa que pensa, a pessoa que acha daquela forma e joga nas costas de Deus, vamos dizer assim. Então até uma carta aí, suposta autoria de Paulo, apareceu lá na igreja de Tessalônica. Outros pontos interessantes é a apostasia.
que é a apostasia? O desvio da fé original, capítulo 2, verso 3. É uma situação muito discutida no ambiente teológico, no ambiente acadêmico. Muitos acreditam que não existe a apóstata. Ou o cara é crente ou o cara não é. Eu, particularmente, vocês sabem, minha opinião particular é que existe o apóstata. É o cara que está caminhando e, de repente, como ele se converteu um dia, ele se desconverte. Ele abandona o caminho e vai, às vezes, até para coisas absurdas que existem aí. Mas eu acredito piamente que existe a situação do apóstata, tá? É uma posição minha. Eu tenho minhas bases bíblicas, minhas bases doutrinárias. Quem sabe um dia a gente pode até discutir isso aí. Ele fala também da revelação de um homem da iniquidade. Não creio que seja um homem especificamente, talvez uma simbologia daquilo que vem trabalhar, né? E como o inimigo atua, por exemplo, a serpente lá no Éden, né? No Apocalipse capítulo 12 ele faz menção disso, no homem, através de Judas. Eu estou dando essa lição na quarta convida da semana do dia 20 em diante. Deus colocou no meu coração a palavra que vai falar sobre Judas no domingo. Vamos ver, se vier a confirmação, vou repartir essa palavra no culto de domingo, muito tremenda. E o enganador é a aparência, né? Alguém esses dias falou para mim assim, puxa, o inimigo é terrível. Eu falei, brinquei, né? Não, o inimigo não é terrível. O inimigo é bonito, cheiroso, ele é persuasivo, né? Ele não é terrível, ele não é feio, né? Ele é bonito. As coisas erradas, elas se apresentam para nós de uma forma bacana. Até as coisas que você faz, às vezes, você acha que são produtivas, e no fim são uma desgraça para você e para quem está perto. E por fim, a aplicação para os nossos dias, ou seja, a diferença que a gente vê hoje nos dias nossos aqui, entre os que procuram trabalho e os que fogem do trabalho. Os que querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso com nada, né? Esse tempo que a gente está vivendo, por exemplo, é uma precariedade de empregos, de trabalho, difícil você arrumar. Então, você precisa de discernimento, até mesmo para trabalhar na questão social, daqueles que se acomodaram e daqueles que realmente passam as dificuldades. Então, é um retrato atual da igreja. Eu até perguntei, né? Será mesmo? O que eu entendo é que é um tempo de prevenção, um tempo de vigilância, para que a gente não seja enganado. Isso aí Jesus fala muito naquele sermão profético, né? Cuidado para que ninguém vos engane. Então o engano, ele sempre aparece com uma veste bonita, né? Como eu acabei de dizer. Então, porque a ideia é mais próximo possível da verdade, mas no fim, a operação do engano. Então, resuminho para vocês aí que gostam de estudar a Bíblia, a gente fez os 3 slides, e agora um resumo, somando os 3 slides aí, falado, né? Apresentado. Tem muita gente que gosta de ouvir assim, pediram, então tá aí para vocês que gostam de ouvir, e não enjoaram ainda da minha cara, tá aí o resuminho das 2 cartas do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica. Deus abençoe você, Deus guarde você, guarde a sua família, e Deus nos conduza sempre, preservando a fé e guardados nas Escrituras Sagradas. Um abraço, meu irmão.